Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Temos ainda o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Indicadores da economia brasileira, eu quero passar para vocês. Salário mínimo nacional, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,25% ao ano, divulgada em 2 de agosto de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 3,16%, divulgada em 12 de julho de 2023. Minha saudação a você que acessa meus endereços eletrônicos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de 30 de agosto de 2023, penúltimo dia do mês, meio de semana, quarta-feira. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera neste dia Santa Rosa, São Gaudêncio, Santo Adalto, Bem-aventurado Eustáquio. Portanto, são alguns santos deste dia. É Santa Rosa de Santa Maria, uma santa das mais importantes aí neste dia, tá bom? Os católicos têm essa devoção pelos santos, os quais eles acreditam que estão em comunhão com Deus, como eu acredito. Bem, vamos a outras informações. A lua é cheia, começou no dia... começa hoje a lua cheia, a fase da lua cheia começa neste dia 30 às 22h35, hein? 242 dias do ano estão se passando, faltam 123 dias para terminar 2023. É a 21ª semana do tempo comum que é vivenciada na igreja. É dia de São Cesário de Arles, Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. Nem sabia que existia esse dia, hein? Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. Dia Nacional de Conscientização sobre a esclerose múltipla. Temos aqui algumas cotações do mercado. Fechamento dos negócios dia 28 de agosto de 2023, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. Vamos ver como se comportou a saca do produto. Produto no atacado é a saca de 60 quilos, produto em grão. É a principal commodity agrícola capixaba. O Arábica Bebida Dura fechou valendo R$ 782. O Arábica Bebida Rio, 719. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 619. O dólar fechou em baixa de 0,01%, cotado a R$ 4,87. Já a Bolsa de Valores teve alta de 1,1% a 117.120 pontos. Frio e chuva, frio e chuva. Esfriou bastante aqui na minha base de trabalho, em Colatina, hein? Nos últimos dias, o frio voltou a atingir os moradores de Colatina. Desde sábado até a terça-feira, 29 de agosto, chegaram também chuvas consistentes, ainda típicas de inverno. Depois eu vou falar mais sobre chuvas no estado do Espírito Santo. Agora eu quero falar para você sobre missa em Colatina. Você que é católico, atenção, na Paróquia Central, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, quarta-feira, 30 de agosto, às 19 horas, haverá missa, também chamada de celebração eucarística,
presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral. Dia 31 de agosto, na Catedral de Colatina, quinta-feira, às 19 horas, celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, Catedral, no centro. E às 19h30 também tem celebração eucarística, com a chegada da imagem de Nossa Senhora da Saúde, presidida pelo padre José Valdeci Romão, na comunidade católica São Bento, correspondente ao bairro residencial Nobre. Participe, você que é católico tem essa oportunidade. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. Uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok?
Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Minha saudação especial a você que acessa meus endereços gerais, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 / Notas Policiais. Vamos falar aqui do Espírito Santo, meu estado de base, né? Às vezes eu viajo, mas meu estado de atuação é o Espírito Santo, na região sudeste.
Polícia Civil e Penal recapturam foragidos da Justiça no norte e sul do Espírito Santo. As prisões ocorreram em São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim no dia 25 de agosto. Polícia prende 3 suspeitos e apreende 50 quilos de maconha. Minha nossa! A Polícia Civil Capixaba apreendeu esse quantitativo de droga no município de Guarapari, na Grande Vitória. As drogas estavam escondidas em malas de viagem que estavam dentro de um banheiro na casa de um dos envolvidos. Polícias Civil e Militar apreendem armas e munições em Pinheiros, no norte do Espírito Santo. As buscas ocorreram na casa de um homem que invadiu uma suíte de motel e agrediu a ex-namorada e o atual companheiro dela. Meu Deus, que cena, hein? O sujeito invadiu o motel onde estava a ex-namorada com o companheiro. Meu Deus. Operação conjunta prende traficante e apreende 181 pinos de cocaína. Minha nossa, no Espírito Santo, no norte, em Nova Venécia, no norte do Espírito Santo, aconteceu essa ação, que foi em cumprimento de mandado de busca e apreensão. As drogas são avaliadas em R$9.000. DHPP da Serra, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, prende foragido da Justiça. Foi durante uma operação. No momento das buscas, o detido teria tentado se esconder debaixo de um sofá, mas não teve jeito. Ele foi preso pelos agentes da Segurança Pública. Deixa eu ver se tem mais. Ah, sim, ainda DHPP realiza operação para cumprir mandados em Viana, na Grande Vitória, Espírito Santo. 2 envolvidos em uma tentativa de homicídio ocorrida em julho de 2023 foram presos. Agora, gente, vamos falar sobre esse imbróglio aí, essa cena parecida com filme de ação do Espírito Santo. Cenas de filme de ação no Espírito Santo em perseguição a bandidos na Grande Vitória. Na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, Espírito Santo, houve perseguição semelhante a cenas de filme de ação de cinema na segunda-feira, 28 de agosto de 2023. A informação das autoridades é de que criminosos atiraram na polícia, que foi obrigada a revidar. Houve um momento em que a via pública precisou de ser interditada para detonação segura de uma granada apreendida com marginais. Houve tiroteio, muitos carros parados, com tiro para todo lado. Alguns veículos automotores foram atingidos por balas. Um homem foi ferido no membro inferior. Populares e motoristas procuraram se proteger. Pelo menos 20 tiros foram direcionados a uma guarnição da polícia, segundo a autoridade estadual. Já o presidente da OAB Capixaba disse que mais de 70 tiros foram disparados no imbróglio e um ofício foi enviado ao governo do estado para esclarecer os fatos. Olha, Adalberto, Simão Nader e Jardim da Penha foram outros pontos da confusão. A Leitão da Silva só foi liberada totalmente por volta das 19h30. Puxa vida, que confusão, hein? Isso não é fácil, é picardia uma coisa dessa, hein? O sujeito trabalha para encardir durante o dia, né? À noite quer voltar para casa. Gente, na hora do rush não consegue voltar, só 19h30 é que a Leitão da Silva foi totalmente liberada. Que Deus coloque sua mão sobre o Brasil. Isso não é só no Espírito Santo, não. A Bahia tem um punhado de gente morta lá, em confronto com a polícia. São Paulo,
Tá uma balbúrdia o nosso Brasil. Chuva pra valer. Olha, Vitória, Cariacica e Vila Velha foram municípios fortemente atingidos por chuvas nos últimos dias em território espírito-santense, com alagamentos em algumas vias públicas. Houve até a suspensão de aulas em pelo menos um estabelecimento de ensino. O frio também voltou nesta reta final da estação do inverno. É porque falta menos de um mês para começar a primavera, né? Puxa vida. O frio voltou bem forte. Eu tive que colocar meias nos pés e um edredom para dormir. Agora vamos a uma notícia triste, mas que a gente envia aqui condolências aos familiares, né? Nossa solidariedade aos familiares. Sepultado o corpo de agente público e político Mário Pinto. É um amigo nosso que morreu aqui na minha zona urbana de Colatina. Foi sepultado na terça-feira, 29 de agosto de 2023, o corpo do servidor público municipal e ex-vereador Mário Pinto, morador do bairro Moacir Brotas, em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. Ele teve um sério problema de saúde e faleceu prematuramente com pouco mais de 60 anos. Segundo um amigo me informou, ele teria 63 anos de idade. O corpo foi velado na segunda-feira, 28 de agosto de 2023, nas dependências do prédio da loja maçônica entre os bairros Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Moacir Brotas. Mais uma vez, nossas condolências à família. Era um amigo de longa data, morador antigo das comunidades, Moacir Brotas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, operário, e faleceu prematuramente. Que Deus tenha recebido essa alma. Vigilância agora, olha essa notícia, hein? Vigilância para evitar golpes eletrônicos. 2 milhões de tentativas de fraude no setor do e-commerce estão acontecendo. Sua empresa e você estão protegidos? Levantamento da ClearSale revela que o Brasil registrou 2 milhões de tentativas de fraude no setor do e-commerce no primeiro semestre de 2023. O executivo-chefe da empresa de cibersegurança, Eduardo Mônaco, em entrevista a uma emissora, reconheceu que os números ainda são altos, principalmente quando olhamos para o valor total e ticket médio das tentativas de fraude, que inclusive foi mais alto que em 2022. Os lojistas precisam permanecer atentos e vigilantes aos possíveis golpes cada vez mais sofisticados e frequentes. Pessoas físicas e jurídicas que se sentirem inseguras em terem seus documentos utilizados em fraudes podem contratar o SPC Avisa, que após a ativação do produto irá monitorar o documento escolhido 24 horas por dia e enviar relatórios semanais com informações como registros, consultas e créditos concedidos. Empresas associadas à CDL podem apreciar esse serviço por 15 dias gratuitamente, entrando em contato com a CDL. É a informação da CDL de Colatina para o meu e-mail, eu estou repassando para vocês aqui. Minha saudação a você que me segue pelo blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. No blog tem muita notícia redigida. Como eu sou professor, repórter, eu gosto de escrever. Lá tem muita notícia redigida. Notas locais interessantes. Fios telefônicos descartados. Você já observou isso? É muito comum encontrar rolos de fios ou cabos telefônicos de operadoras de telemóveis jogados em cantos de ruas em Colatina
aqui na região noroeste do Espírito Santo, vez por outra, após algum tipo de serviço realizado em postes da rede de cabeamento, verificam-se peças descartadas. São fios eletrônicos, né, que às vezes não tem utilidade para nenhum morador. Porque às vezes eu passo, dá até vontade de pegar para usar para alguma coisa, só se for para varal. Serve para usar como varal. Aí, atenção, você que encontrou na rua pode usar como varal esses fios eletrônicos jogados fora pelos operários. Nordestinos em Colatina. Verifica-se um bom número de habitantes da região Nordeste morando agora em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Alguns deles se tornam ambulantes, negociando produtos diversos como doces, meias, toalhas, redes, até depósitos em bairros, para onde os artesanatos oriundos dos estados nordestinos são armazenados. Informação para você. Minha saudação a você que segue meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel ou Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Notas gerais. Olha, jurista Pavinato indignado com a conjuntura político-jurídica do país, do Brasil. Ele é uma pessoa muito esclarecida e ele diz o seguinte: o comentarista e jurista Tiago Pavinato disse recentemente que passou 20 anos estudando e vê que na atual conjuntura político-jurídica no Brasil, tudo aquilo parece que não valeu nada, os 20 anos de estudo. Ele até indagou: será que vou virar professor de filosofia? É importante, é gostoso, é bonito saber, mas não serve para nada. Ele se referia às perseguições midiáticas, políticas e jurídicas contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, em relação a presentes que ele ganhou de autoridades árabes. Ele ganhou o presente. Não foi para a presidência da República, foi pessoal. E há essa perseguição maléfica e odiosa de meios de comunicação, de agentes públicos, de pessoas insensatas. Pelo amor de Deus, tenham o amor divino no coração, gente. Olha, eu quero falar para você que acessa meu endereço geral, Paulo Roberto Maciel, e o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /, que diariamente temos o web jornal do Paulo Maciel para você ver, ouvir notícias interessantes, resumidas. Por exemplo, essa aqui, olha: missa com 2 casamentos, Alain e Euciene, e Marlon e Priscila. Isso em Colatina. Houve missa, ou seja, celebração eucarística, no casamento comunitário com 2 enlaces matrimoniais na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, no dia 25 de agosto de 2023. Eu, inclusive, participei como leitor litúrgico dessa celebração. Uniram-se em matrimônio oficial da Igreja Católica Apostólica Romana os casais Alain e Euciene e Marlon e Priscila. A cerimônia foi conduzida pelo padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral Colatinense. O tema do evento religioso foi: não separe o homem o que Deus uniu. O Evangelho de Jesus Cristo, proclamado na missa, foi o que trata da casa sobre a rocha, e houve prefácio do matrimônio. A cor dos paramentos litúrgicos foi branca. Parabéns aos casais Alain e Euciene e Marlon e Priscila por essa oficialização da união do enlace matrimonial. Um abraço para você, minha saudação especial, você que vê o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com.
E você que acessa o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 52 anos de matrimônio de Biuca e Maria do Biuca. Vou falar sobre essa reportagem que eu fiz. Maria de Lourdes Correia Francisco. É o nome completo dela. Maria de Lourdes Correia Francisco. E Jair Francisco, mais conhecido como Biuca, formam um simpático casal e podem ser considerados pioneiros do bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Olha, ela ficou conhecida como Maria do Biuca e gosta muito, né, desse apelido, depois que casou-se com ele quando tinha 19 anos de idade. Hoje ela, que é a que mais gosta de conversar, durante a entrevista que eu fiz, foi ela quem mais falou, ela não esconde a idade e revela que é de 1952, aparentando ser bem mais jovem do que os 71 anos que ela já completou, hein? Puxa vida, não aparenta. Eu disse para ela que ela parece que tem menos de 50 anos até. Por sua vez, Biuca nasceu em 1950 e está com 72 anos. O casamento se deu em 19 de junho de 1971, na antiga Matriz Sagrado Coração de Jesus, hoje catedral, no centro da Princesa do Norte do Espírito Santo, no centro colatinense, quando o pároco era o cônego Maurício de Matos Pereira. Uma das testemunhas do enlace matrimonial foi o saudoso Benedito França, conhecido como Bené, morador antigo, falecido aqui da comunidade colatinense. Em 2021, no famigerado tempo da pandemia do novo coronavírus, o casal festejou as bodas de ouro, 50 anos de enlace matrimonial na catedral, sob as bênçãos do padre José Valdeci Romão, titular da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Aliás, a Maria do Biuca tem uma estima muito grande pelo seu pároco, padre Valdeci. Sua bênção, padre. Pois é. Maria é originária de Pancas e veio para a Colatina com 5 irmãos, sendo ela a mais velha deles. E os pais também vieram juntos. Já Biuca veio de São Domingos do Norte com 8 irmãos e os pais. Os dois se conheceram na adolescência, ela com 15 anos e ele com 16, e se casaram depois do namoro de 4 anos. O casal se orgulha dos 3 filhos, Jaimara, que é professora municipal, Cristiano, que é fisioterapeuta e empresário, e Marinete, técnica de enfermagem do Hospital São José. Os filhos já proporcionaram 4 netos a Biuca e Maria. 4 netos. São eles Elian, Maria Eduarda, Natan e Enzo. Os dois sempre foram católicos. E Maria é a mais participante. A Maria realmente está de parabéns pelo serviço a Deus. Ela já foi ministra extraordinária da Eucaristia por 12 anos na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Hoje é leitora litúrgica. Tanto Maria como Biuca estão aposentados depois de décadas de trabalho no serviço público municipal. Biuca foi operador de máquinas pesadas. É popularmente chamada de patrol, esse tipo de máquina. E ficou na ativa por cerca de 30 anos. Enquanto isso, a Maria atuou 42 anos na atividade pública municipal, se aposentando como auxiliar de serviços gerais na Câmara Municipal de Colatina. Parabéns, obrigado pela entrevista, pela receptividade aí em seu lar. Biuca e Maria
do Biuca. Minha saudação a todos. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos e amigas, vamos a atualidades aqui nos meus endereços telemáticos na internet. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou Paulo Roberto Maciel Maciel. Inferno perpétuo, você sabe o que é? A Bíblia fala da condenação eterna para os ímpios, se não se converterem. É o popular inferno, a tormenta eterna, condenação perpétua. Gente, vai haver sim a condenação perpétua. Muitos às vezes não acreditam e vão pagar para ver. Essa condenação, esse sofrimento, essa dor, não terá fim. Será para sempre após a morte terrena. Vários especialistas nas Escrituras Sagradas confirmam essa possibilidade. Em Daniel 12, versículo 2, fala-se em vergonha e horror eternos. Em Marcos, capítulo 9, versículos do 47 ao 48, está escrito sobre o fogo que não se apaga. No Apocalipse 14, versículos do 10º ao 11, diz que o ímpio não terá descanso algum, nem de dia e nem de noite. E o diabo foi lançado no lago de fogo. Jesus fala nos evangelhos em choro e ranger de dentes e conta a parábola do rico e Lázaro, que se refere à tormenta eterna, também chamada de inferno, lago de fogo, lugar onde o verme não morre. Isso será a justa ira de Deus, como também aconteceu, por exemplo, no dilúvio ou com Sodoma e Gomorra, e até nos exílios que atingiram os hebreus. A explicação para isso é que Deus é, sim, misericordioso, mas é justo também. É fonte de toda a justiça pura e misericórdia. Pense nisso. É informação para refletir. A vidente e Santa Bernadette Soubirous. Ao nos reportarmos a Nossa Senhora de Lourdes, Deus nos convida para olharmos também para Maria Bernarda Soubirous, ou Soubirous, a vidente dessa aparição, a pessoa que teve o privilégio, a graça de ser o canal de Deus para nos comunicar a mensagem de sua mãe, a Virgem Santíssima. Maria Bernarda era de uma família muito pobre na França. O pai era assistente de uma padaria, que depois ficou desempregado e passou a fazer trabalhos avulsos. A família perdeu casa, perdeu tudo. A casa onde morava. E foram morar, sabe aonde? Num cubículo, que anteriormente era uma delegacia de vila. A moça era a mais velha de 9 irmãos. E para ajudar a família, ela passa a fazer pequenos trabalhos domésticos, sendo até humilhada nessas atividades. Ela poderia se comportar como vítima da sociedade, como tantas pessoas justificam hoje o seu comportamento, se dizendo vítimas de uma estrutura social, econômica, política. E vemos em Maria Bernarda uma pessoa realmente muito pobre, numa família de 9 irmãos, sem chances de estudar, obrigada a passar por humilhações, muitas humilhações, mas com toda a dignidade e humildade de coração. Uma coisa que normalmente atinge o pobre é a doença. Por não ter como se cuidar, fazer tratamento, profilaxia, e a vidente contraiu doenças como asma, febre, tifoide, entre outras. A aparição de Nossa Senhora acontece num dos momentos de trabalho, quando Bernadette estava indo colher gravetos junto com amiguinhas para vender a donos de casas
que precisavam da madeira para combater o intenso frio na Europa. Quando atravessou um riacho em Massabielle, ela sentiu um vento, uma brisa, que é o símbolo do Espírito Santo, o Espírito de Deus que sopra, se manifesta onde quer. É o símbolo da presença de Deus que se manifesta para aqueles que têm o coração aberto. Muitas vezes o Espírito Santo, o Espírito do Senhor sopra, mas quem está com o coração fechado, revoltado, com ódio, com raiva, alimentando maldades, não ouve, não percebe. É uma pessoa surda aos apelos do Senhor Deus. Bernarda não é assim. Com o coração aberto, ela tem a visão de uma senhora vestida de branco, com um manto e uma faixa azul amarrada na cintura, símbolo de gravidez naquela região. Imediatamente vem a inspiração de quê? De rezar, de orar. Aí cria-se o espaço e a ambiência para que o Espírito de Deus possa se manifestar e falar. Ele se manifesta onde há oração, enquanto o espírito do mal se afasta. Na dúvida se o caso é de Deus ou não, se é do bem ou do mal, o correto é rezar, dobrar o joelho, fazer penitência, pôr-se na presença do Senhor. A pessoa não sabe de onde vem a manifestação ou no que vai dar, tem dúvidas. Então a orientação é rezar. Bernadette, diante do sobrenatural, não complicou a situação, mas teve a intuição do simples de coração. E fez o quê? Rezou. É a situação, é a atitude daquela que é humilde, que tem o coração de criança, como Jesus mandou que tivéssemos. Esses serão os primeiros no reino dos céus. E a cena da visão se repetiu por 18 dias diferentes, mas sem mensagem. Fátima teve mensagem. Guadalupe teve mensagem. Salete teve mensagem. A mensagem de Lourdes é Bernarda. Bernadette. Pois foi vendo a ela, que viu o invisível, o sobrenatural, que as pessoas se encantaram e despertaram para o toque da graça de Deus. Nossa Senhora pede para a moça cavar numa terra seca e árida, e ela obedece ao invés do espanto que seria próprio da nossa natureza, a fim de não expormos para outras pessoas. O que fez Santa Bernadette é o ato do coração do cristão, quando intui que está ouvindo uma manifestação do céu, a voz de Deus. Aliás, o padre da vila já havia ficado espantado com um caso envolvendo uma jovem semi-analfabeta. O pároco disse então para Bernadette perguntar à mulher da visão quem ela era. A menina volta então da aparição repetindo o que Nossa Senhora havia dito, a fim de não esquecer. Eu sou a Imaculada Conceição. E este era o dogma, proclamado há apenas 4 anos pelo Papa, algo que a menina não tinha como saber, pois não havia comunicação, notícia e acesso a informações como hoje. E ela foi repetindo, porque nunca tinha ouvido aquilo. E o sacerdote perguntou se ela sabia o que significava a frase, obtendo a resposta que não. Foi apenas o que ela mandou dizer, respondeu Bernadette ao religioso. Aí o padre creu que era verdadeira a aparição, tendo a consciência de que Deus estava se manifestando por meio de sua mãe. Por causa da obediência, a fonte de água que brota da gruta de Massabielle existe até hoje, é inesgotável, com centenas de milhares de curas enormes que a própria ciência estuda e atesta. E há principalmente o milagre daqueles que visitam o local e se saciam da palavra e da Eucaristia. Essa moça, que depois das aparições foi perseguida, zombada e caluniada, resolveu entrar para um convento, ser irmã de caridade. E houve doença, perseguição e sofrimento também dentro da igreja, no convento. Algumas freiras questionavam
se ela era mesmo vidente de Lourdes, dizendo que nas águas da gruta muitos se curavam, enquanto Bernarda estava enferma numa cama. Será que você é mesmo vidente? Olha, as pessoas se curam e você está doente. E instigavam-na com desdém, olha só, para que fosse à gruta beber da água e se curar. A resposta da santa, no entanto, sempre foi esta: Lourdes não é para mim. As águas da gruta de Lourdes não são para mim, e sim para o mundo. Eu sou apenas um instrumento. Isso, gente, é humildade, pois essa moça teria todos os motivos para ser uma pessoa revoltada, atitude muito comum nos dias atuais. Ou seja, não são as estruturas sociais, políticas, econômicas e eclesiais mal arranjadas, isso que vem de fora, que contamina e faz mal ao ser humano, mas é o que sai do seu coração. Então não são essas estruturas que fazem mal ao ser humano, mas é o que sai do coração. É do coração do homem, do ser humano, que sai a maldade, o pecado, a inveja, a idolatria, a mentira. É no coração do homem que o diabo age e o pecado impera. Por sermos livres, podemos resistir ao pecado e ao demônio com a graça de Deus. É pelo uso errado da liberdade que o ser humano entra em desacordo com Deus. Olha, eu transcrevi isso aqui, esse texto, de uma homilia de um padre sem nome, não tinha o nome no YouTube, não consegui identificá-lo, num canal chamado Estúdio Católico. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, no seu quadro Pergunta e Respostas, na internet, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. O que for melhor Ele fará para nós. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, ou Maranata. Significa: vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Abrace, tome posse dessa graça de Deus que se humanou por nós, morreu na cruz por nós, ressuscitou por nós. E um dia eu quero viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, e me dê a vida eterna.